Olá, tudo bem? A pergunta e a resposta de hoje em Perícia Judicial do Trabalho, enviada pelo colega Ensina, é o seguinte. Pergunta ele: o que fazer o perito quando o reclamante e o seu advogado não comparecem ao local das diligências no dia da perícia? O que acontece, me pergunta ele, se o ambiente foi modificado? O que deve fazer o perito? Continua perguntando o Ensina. Deve perguntar para as pessoas, tomar prova testemunhal de alguém ali no local de trabalho sobre essas possíveis mudanças? Muito bem, a minha resposta. Antes de tudo, nós temos que analisar que a produção da prova pericial é uma prova do reclamante. É uma prova que o empregado pediu a sua produção para convencer o juiz do seu direito. Então, a reclamada, a empresa, não tem nenhuma obrigação de fornecer informações de que houve ou de que não houve modificações no ambiente de trabalho. Claro que, se a empresa fez alguma modificação para desvirtuar o local, para prejudicar a prova, a empresa poderá ser multada nos termos do Código de Processo Civil por interferência no processo judicial, por tentar fraudar uma prova. Mas, fora disso, a empresa ela pode se manter calada no dia da prova pericial e não informar o perito. Por quê? Porque a prova é do reclamante. E se o reclamante, o empregado e o seu advogado não compareceram lá no local da empresa para acompanhar a produção daquela prova técnica, toda a responsabilidade da omissão do advogado e do empregado são deles. E o perito, o que deve fazer? A incumbência do perito é ir até o local de trabalho onde o ex-empregado exerceu as suas atividades e fazer as análises periciais qualitativas ou quantitativas. E dentro daquela realidade que ele encontrou ali quando ele chegou. Se o perito tem notícia de que houve alguma alteração, se alguém no momento da perícia lhe deu essa notícia, o perito deve tratar com muito cuidado esse tipo de informação, porque qualquer tipo de prova que o perito venha a tomar, chamando alguém, perguntando se houve alguma modificação, a empresa, dentro do princípio do contraditório, da ampla defesa, tem todo o direito de contraditar qualquer pessoa que venha ali no momento, a chamado do perito ou voluntariamente, dizer que houve alguma modificação. Então, eu sempre digo, tenha cuidado, porque o perito, chamando pessoas, perguntando, tomando prova testemunhal, mesmo que prova testemunhal técnica envolvendo o objeto da perícia, a empresa tem o direito ao contraditório. Um empregado vem e diz que houve uma modificação. A empresa, por sua vez, vem e diz que não houve essa contradição. E agora o perito vai dar razão a quem? Ao empregado? A um depoimento de alguém? Ou a um depoimento da empresa? Então, o que eu recomendo é que o perito, diante de uma informação que ele vai buscar de que houve essa modificação, tem que relatar no seu laudo, conforme declaração do empregado fulano e tal, houve uma modificação no ambiente de trabalho.
Se essa modificação não vai interferir no resultado da perícia, não seria nem o caso de relatar. Agora, por exemplo, num caso de ruído, a retirada de uma máquina, a retirada de uma fonte de ruído que vai interferir no resultado, e essa máquina não está mais naquele local, o que o perito deve fazer? Meça, faça a dosimetria do ruído naquela realidade que ele encontrou e na conclusão do seu laudo informa que, segundo informações prestadas pelo empregado fulano de tal, havia no local uma máquina, se possível descrever a máquina, que foi retirada do local. E a presença dessa máquina poderia alterar o resultado da perícia, elevando o nível de exposição, elevando a dose de ruído. E esses assuntos, dentro do princípio do contraditório, do disse, não disse, um diz que sim, outro diz que não, deverá ser resolvido pelos advogados lá na instrução processual, naquela segunda audiência. Do meu ponto de vista, o correto seria o advogado interessado pedir para o juiz a presença do perito no dia da instrução processual, naquela segunda audiência, para esclarecimento dos fatos relacionados com a prova técnica, a perícia. Infelizmente, os meus colegas advogados não entendem que essa é uma oportunidade, a audiência da instrução, para chamar o perito, prestar esclarecimentos dentro de qualquer divergência que venha a acontecer entre o que disse uma testemunha lá na diligência pericial e o que entende a empresa como ser verdadeiro. Resumindo, eu digo aos novos peritos: cuidado com a produção dessa prova técnica quando o reclamante não está presente com informações que você vá buscar perguntando para pessoas que estão em volta ou para alguém que venha no momento da perícia lhe te informar dessas mudanças. Então, muito cuidado, atenção para não tumultuar os procedimentos da perícia judicial. Ok? Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau.